Olá, bom dia, turma do quarto ano. Bom dia, meus amores. Um beijo para vocês. Bom dia, bom dia. Vejam só, vamos dar início à nossa quarta unidade. Vamos começar com um assunto pra lá de bacana, né? Vamos conhecer um pouquinho do nosso corpo. Isso mesmo, nosso corpo. E a tia ama este conteúdo, né? Falando sobre o corpo humano, que a tia quer que vocês também conheçam um pouco, tá bom? Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 186, certo? Abram aí o livro e vamos começar com o corpo humano, ok? Bem, vamos lá, minha gente. Vejam só. O corpo humano, este corpo aqui, o corpo de vocês, né? O corpo de todos os seres humanos, eles são formados pelo esqueleto. Então, quer dizer que a função do esqueleto é dar sustentação ao corpo, certo? Só podemos ficar de pé, andar, se movimentar, porque o esqueleto é que dá essa sustentação ao nosso corpo. Então, fora o esqueleto, temos músculos que fazem parte, né, da formação, os músculos que fazem parte da formação do nosso corpo, órgãos, pele que os cobre. Então, vejam só. Eu tenho o esqueleto, que é a parte óssea, que dá sustentação ao corpo. Por cima do esqueleto, eu tenho os músculos. Em seguida, eu tenho os órgãos e depois eu tenho a pele, tá certo? A pele. Veja só, ele é dividido em 4 partes. Todo mundo sabe, né, minha gente? Vejam só. Ele é dividido em cabeça, pescoço, não é isso? Cabeça, pescoço, tronco, tá vendo aqui o tronco? Esse aqui. E membros. Quais são os membros? Eu tenho os membros superiores e os membros inferiores, que são as nossas pernas e pés, ok? Os membros superiores são os nossos braços e as nossas mãos, e os membros inferiores são as nossas pernas e os nossos pés, ok? A cabeça, ela é formada pelo crânio, como vocês estão vendo na imagem do livro de vocês, o crânio, né, que é essa parte óssea aqui, ó, que é onde está armazenado o nosso cérebro. Então, o crânio, ele serve para proteger o nosso cérebro, tá certo? Também ela é formada pela face. Na face, o que é que a gente encontra na face? Vamos saber? Primeiro, no crânio, encontramos o encéfalo, que comanda todo o nosso corpo. Ele é responsável por governar a inteligência e os movimentos referentes à nossa vontade. Como assim? O encéfalo é ele que governa a inteligência e os movimentos que acontecem pela nossa vontade. Que tipos de movimento é esse? Esse aqui, ó. Eu quero levantar o meu braço. Então, esse é um movimento da minha vontade, é um movimento voluntário. Então, eu movimentei o meu braço porque eu quis movimentar o meu braço, tá certo? Então, quem é responsável por esse tipo de movimento e inteligência é o encéfalo. Ok? Espero que vocês estejam entendendo, até porque esse assunto ele é bem simples, tá bom? É só prestar atenção. A maioria dos ossos cranianos forma pares.
do lado direito, e o outro do lado esquerdo, para tornar o crânio mais forte. Alguns desses pares, como o dos ossos frontais, que são os ossos da frente, certo? Os ossos occipitais, que são esse osso aqui atrás, que é o osso occipital. E também tenho os esfenoides, que fundem-se num osso único, ok? Os ossos cranianos são finos. Os ossos cranianos, que são os ossos do crânio, eles são finos, mas devido ao seu formato curvo, certo? São muito fortes em relação ao seu peso. Como ocorre com a casca de ovo ou o capacete de uma motocicleta ou de um motociclista, ok? Vejam só. O tronco e a cabeça forma o esqueleto axial, que tem como auxiliares em sua formação o pescoço e o tórax. O tórax vem até aqui, tá, gente? Onde está aqui, ó, as nossas costelas aqui. Então, daqui para cima é o nosso tórax, ok? Que é onde fica a parte do peito, tá bom? O abdômen é onde está localizada a nossa barriga, ok? Tórax, essa parte aqui de cima, onde está o nosso peito. E abdômen é a parte de baixo, onde está a barriga, ok? Veja só, no pescoço fica a faringe e a laringe. Aqui, ó, no pescoço é onde fica a faringe e a laringe, ok? O coração e os pulmões estão localizados dentro da nossa caixa torácica, certo? Aqui, ó, dentro do tórax. Inclusive, as nossas costelas aqui servem para proteger o nosso coração e os nossos pulmões, tá certo? No abdômen estão o estômago, o intestino, o fígado, os rins e outros órgãos, ok? No corpo, encontramos também membros superiores, composto por braço, antebraço e mãos. Braço, antebraço e mão. Então, esses são os membros superiores. Também tenho o tronco. O tronco ele é formado pela coluna vertebral, tá? Que começa aqui, ó, no pescoço, certo? E pelas costelas e pelo osso externo. Mas que osso externo é esse, tia? O osso externo é esse que fica aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no meio é onde fica o osso externo, ok? Esse osso é que une as nossas costelas na parte da frente, esse osso externo. Além dos membros superiores, o corpo é formado também pelos membros inferiores, composto pelos pés, pelas pernas e pelas coxas. Então, além dos membros superiores, que são braço, antebraços e mãos, eu tenho os membros inferiores, que são coxa, pernas e pés. Ok? Coxas, pernas e pés fazem parte dos membros inferiores, ok?
Para sustentar o corpo, feito eu falei, né, do esqueleto, temos o esqueleto, que representa um conjunto de ossos. Então, o esqueleto, ele é representado por um conjunto de ossos. O esqueleto humano adulto, ele é constituído por 206 ossos. Lembrando, tá, que o esqueleto humano adulto, ele é composto por 206 ossos. Além de sustentar o corpo, o esqueleto protege órgãos diversos e está associado a muitos dos movimentos que executamos. A parte central do esqueleto é a coluna vertebral. Então, a parte central do esqueleto, esse conjunto de ossos, é a coluna vertebral, certo? Feito eu falei para vocês, vocês sabem onde está a coluna vertebral, não é isso? Então, vejam só, a coluna vertebral começa aqui do pescoço e vai até o final das costas da gente, tá bom? Das costas da gente. Aí, veja, formada por 33 vértebras. Então, a coluna da gente, ela é formada por pequenos ossos que são chamados de vértebras. Então, é preciso 33 vértebras para formar a coluna vertebral, que serve de principal apoio para o esqueleto. Chamamos de articulação o encontro de dois ossos. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui a minha clavícula aqui, não é isso? Que vai ligar ao meu braço. Então, vejam só. Na ligação da clavícula com o braço, eu tenho a articulação. Então, a articulação é essa aqui, ó. É a ligação entre dois ossos que eu posso movimentar, certo? Posso levantar o meu braço, posso baixar o meu braço e só posso fazer isso devido a essa articulação, ok? Joelhos, cotovelos e ombro, que foi essa parte que eu acabei de falar. Todas elas têm articulação. O cotovelo, né? Aqui, ó. Cotovelo. E no joelho também, que você também pode fazer esse movimento. Temos articulações, tá certo? O ser humano e outros animais vertebrados se locomovem de mais diversas formas e para os mais diversos fins. Observe. Eu tenho coluna vertebral e tenho a articulação, feito eu acabei de mostrar para vocês e tem um exemplo perfeito aí no livro de vocês na página 186, ok? Nosso corpo tem um esqueleto formado por muitos ossos com diferentes tamanhos e espessura. Então quer dizer que o nosso corpo, ele não é formado apenas por um tipo de osso, com aquele tamanho e com aquela espessura. Quer dizer que o nosso corpo ele é formado por vários tipos de ossos que têm tamanhos diferentes e espessura diferente. Como assim? Veja só. Tá vendo aqui o osso? Esse osso aqui do nosso braço aqui. Ele é do mesmo tamanho deste osso aqui do meu dedo indicador? Ele não é. Então, quer dizer que o tamanho e a espessura do osso do meu braço é diferente do tamanho do osso aqui, ó, da falange do meu dedo, tá bom? Do indicador. Então, é esse exemplo que eu estou dando a vocês. Quer dizer que o nosso corpo ele é formado por vários ossos com tamanhos e espessuras diferentes. Quanto à forma, os ossos podem ser longos, curtos, certo? E chatos. Chatos quer dizer assim, ó, achatados. Os ossos longos apresentam um comprimento maior que a largura e a espessura. Exemplo,
o fêmur, que é esse osso aqui da nossa coxa. O húmero, que é o do nosso braço, certo? E a tíbia, que é um dos ossos da nossa perna, ok? O fêmur está localizado na nossa coxa, como eu acabei de falar para vocês. O húmero está localizado aqui no nosso braço e a tíbia é um dos ossos da nossa perna, tá bom? Os ossos curtos apresentam comprimento e largura e espessura quase iguais. Exemplos: a patela, né? A patela, que é este osso que tem aqui no nosso joelho, que muita gente diz que é a bolacha do nosso joelho, mas não é bolacha, é patela, tá, gente? Também popularmente chamada de rótula, né? Que é aqui do joelho. E os ossos do carpo, alguns ossos da nossa mão. E do tarso, que são alguns ossos dos pés. Então, da nossa mão é carpo e dos pés são tarso, ok? Os ossos chatos são finos e achatados. Exemplo: a escápula, osso situado na região do ombro, a escápula aqui, ó. E também tem um osso situado na região do ombro, nas costelas, nas nossas costelas e também no nosso crânio. É onde encontramos o tipo de ossos finos e achatados, ok? Os menores ossos do corpo humano estão localizados na nossa orelha e são o martelo, o bigorna e o estribo. Já o osso mais longo é o fêmur, que é onde está localizado na coxa. Então, o maior osso é o que está localizado na nossa coxa, que é o fêmur. E os menores estão localizados na nossa orelha. Os ossos do esqueleto humano são cobertos por mais de 600 músculos. Os músculos, junto com o esqueleto, são responsáveis pelos movimentos do corpo, como a contração dos órgãos do tubo digestivo. Contração quer dizer isso aqui, ó, certo? Contração do tubo digestivo. Ó, também temos coração e das artérias. Então, quer dizer que são os músculos, junto com o esqueleto, eles são responsáveis pelos movimentos do corpo, como a contração dos órgãos do tubo digestório e também do coração e das artérias. O coração da gente, ele não tem esse movimento? Não é isso? Essa contração. Então, os músculos é que são responsáveis por essa contração, certo? Isso aqui assim, ó, que ele fica fazendo. Dizemos que os músculos são os órgãos ativos do movimento, enquanto os ossos são os passivos. Os músculos têm tamanhos e funções diferentes. Eles nos ajudam, por exemplo, a andar, a correr, a sorrir, a mastigar, a criar novos músculos. A prática de exercícios físicos não possibilita às pessoas criar novos músculos. Apenas contribui para o desenvolver os que existem desde o nosso nascimento. Então, quer dizer que, assim, mesmo que eu venha praticar vários exercícios, esses exercícios, eles não promovem novos músculos para o meu corpo, mas esses exercícios, eles ajudam a desenvolver os músculos que eu tenho desde o meu nascimento, tá certo? Todo o corpo, ele é protegido pela pele. Ela, por sua vez, divide-se em camadas conhecidas como derme e epiderme. Veja só.
Eu tenho a epiderme, que é essa primeira camada da pele, que é onde apresenta os poros, que facilita a transpiração, ou seja, é nessa pele aqui, nessa primeira camada, onde o suor ele sai pelos poros. A segunda camada é a derme. É a segunda camada da pele e em caso de acidentes graves é difícil a sua recuperação. E a terceira camada é a hipoderme. É uma camada localizada abaixo da pele. Ela é rica em células adiposas, capazes de armazenar gorduras, compreendendo o tecido adiposo. Então, a nossa pele tem essas três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Lembrando que a epiderme é a primeira, derme é a segunda camada e hipoderme é a terceira camada rica em células adiposas, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo da nossa quarta unidade, né? Nosso primeiro conteúdo da quarta unidade. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me ligar, podem me chamar no WhatsApp, que eu estarei sempre aqui disposta a ajudar vocês, a esclarecer as dúvidas de vocês, tá certo? Depois que realizarem a atividade do livro, vai pegar o trabalho bem simples que eu passei e vai responder colocando o nome das partes do corpo, tá certo? É apenas um pequeno trabalho. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu estarei aqui, ok? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.